Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex, que o Eterno possa estar te abençoando grandemente. E hoje nós vamos falar algo bastante importante, principalmente para aquelas pessoas que gostam de estudar, amantes da Bíblia, estudar a Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos falar sobre a ampliação do cânon do Novo Testamento. E nós vamos ver uma passagem nesse livro aqui, muito bom esse livro, Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica, uma introdução à teologia cristã. Um livro que foi indicado no seminário que eu fiz, e na página aqui 47, o período patrístico, é bastante importante. Fica com nós aí para você ficar sabendo mais algo sobre a Bíblia, principalmente o Novo Testamento. Vamos lá então, para não ficar muito longo o vídeo. Desde o início, a teologia cristã reconhecia-se como algo que se fundamentava nas Escrituras. Contudo, havia alguma incerteza em relação àquilo que o termo Escritura de fato designava. O período patrístico assistiu ao processo de decisão, no qual se fixaram os limites do Novo Testamento. Processo normalmente conhecido como fixação do cânon. A palavra cânon necessita explicação. Ela deriva da palavra grega cânon e significa uma regra. Então, foi no período patrístico ali, que foi designado, eles viram a necessidade de criar uma regra ou um ponto fixo de referência. Então, eu acho que esse ponto fixo de referência é mais interessante, que é o caminho que nós devemos seguir, um exemplo, ou caminhar. Então, tem muitas passagens no Novo Testamento que dá mais ou menos uma noção de como você deve viver de acordo com o que agrada o Eterno, o Criador, ou de acordo com os ensinamentos de Jesus e Yahushua. O cânon das Escrituras refere-se a um conjunto restrito definido de determinados livros, os quais foram considerados de inspiração divina pela Igreja Cristã. Informação interessante, muita gente não sabe. Quem foi que considerou que esses livros do Novo Testamento são inspirados foi a Igreja. No caso ali foram os irmãos ali no período patrístico. Não foi nenhum dos apóstolos, não foi o Messias, foi depois da morte dos apóstolos que começaram a ideia de fazer essa juntação, esse cânon, e a igreja falou, não, esse livro é inspirado. O termo canônico é usado em relação aos livros aceitos como parte do cânon. Assim faz referência ao Evangelho de Lucas como canônico, ao passo que se diz que o Evangelho de Tomé é apócrifo. Então, quando tu vê essa palavra apócrifo, isto é, não faz parte do cânon, não foi considerado pela igreja como um livro inspirado. É interessante você saber disso. Para os autores do Novo Testamento, o termo Escrituras significava fundamentalmente o registro escrito do Antigo Testamento. Isso aqui também é muito importante você saber, muita gente não sabe. Contudo, após um curto período de tempo, os primeiros autores cristãos, então, os primeiros autores que começaram a escrever algumas cartas, como Justinio Marte, faziam referência ao Novo Testamento. Eles começaram, depois dos apóstolos ali, alguns autores começaram a escrever, dar algumas orientações em cartas, e aí começaram a pegar referência das cartas que foram escolhidas ali como cartas inspiradas.
conhecido como Novo Testamento, em oposição ao Antigo Testamento, e insistiam no fato de que ambos deveriam ser tratados com a mesma autoridade. Até a época de Irineu, aceitava-se de modo geral a existência de 4 evangelhos. Perto do século II, havia um consenso em torno da ideia de que os evangelhos, os livros de Atos e as epístolas possuíam status de escrituras inspiradas. Logo, Clemente de Alexandria reconheceu como canônicos os 4 evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as 14 cartas de Paulo, sendo a carta aos Hebreus considerada como Paulinho, para Clemente, e o Apocalipse. Tertuliano declarou, ao lado da lei e dos profetas, estavam os escritos evangélicos e apostólicos, ao quais a igreja deveria atribuir autoridade canônica. Então você vê que foi a igreja, que atribuiu que os livros do Novo Testamento são inspirados. Pouco a pouco se chegou a um consenso acerca da lista dos livros que eram conhecidos como parte integrante das Sagradas Escrituras, bem como na ordem em que eles deveriam ser inseridos. Em 367, Atanásio pôs em circulação sua 39ª carta festiva, que indicava como canônicos 27 livros do Novo Testamento, da forma como hoje é conhecido. O debate concentrou-se especificamente em torno de uma série de livros. A Igreja Ocidental tinha dúvida a respeito da inclusão de Hebreus, pelo fato dessa epístola não ser atribuída de forma específica a um determinado apóstolo. Então você vê que teve problemas, Algumas pessoas falavam que não era inspirado, que não sabia quem era o autor, e outros falavam, não é. Então houve disputas lá, vamos dizer assim. A Igreja Oriental tinha reservados em relação ao Apocalipse. O Apocalipse também foi um outro livro que teve dificuldade para poder entrar no cano. Isso também é importante você saber, porque eu não sabia quem era o autor. 4 dos evangelhos menores, 2 Pedro, 2 e 3 João e Judas, eram frequentemente omitidos nas primeiras listas dos escritores do Novo Testamento. Então, essas 4 cartas aqui, elas nem participaram ali nas listas como canônico, ela entrou posteriormente. Alguns escritos, hoje considerados como parte não integrante do cânon, gozavam de condições especiais em determinadas facções da igreja, em determinados grupos da igreja. Embora não tenha, ao final, alcançado a citação universal como canônicos, por exemplo, as primeiras cartas de Clemente, um dos primeiros bispos de Roma, que escreveu por volta do ano 96, e o Didaquê antigo, é bastante reduzido, manual cristão sobre condutas e práticas da igreja, que data provavelmente do primeiro quarto do século II. Então você vê que tinha o Didaquê, tinha a carta de Clemente, que naquele período tinha muitas pessoas que viam como inspirado, porque davam uma orientação, um norte ali, de como as pessoas deveriam seguir a doutrina, os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos. As organizações do material também foi alvo de consideráveis alterações. Isso aqui é interessante. A organização do material também foi alvo de consideráveis alterações. Então, a Bíblia ali, do jeito que nós temos hoje, ela passou por algumas alterações. Tem algumas Bíblias que traz ali no rodapé, essa parte não se encontra nos manuscritos mais antigos, Então teve acréscimo, tiraram, mudaram nomes. Isso aí, infelizmente, fizeram, nesse decorrer da história. Bem no princípio, chegou-se a um consenso em torno da ideia de que os evangelhos deveriam ter lugar de honra no cânon, seguido pelos livros de Atos dos Apóstolos. A Igreja Oriental tinha a tendência de inserir as 7 cartas católicas, isto é, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 de João e Judas,
antes das 14 cartas paulinas. Hebreus era aceito como uma delas, ao passo que a Igreja Ocidental punha as cartas de Paulo imediatamente após Atos e, na sequência, as cartas católicas. Apocalipse encerrava o campo, tanto na Igreja Oriental quanto na Ocidental, embora sua posição tenha sido alvo de debates por algum tempo na Igreja Oriental. Então, hoje você vê ali a Bíblia, o Novo Testamento, os 4 Evangelhos, depois Atos, teve todo vamos dizer, uma disputa ali para ver qual que vinha primeiro, qual que vinha segundo, qual que vinha terceiro, né? Não veio do céu, que nem algumas pessoas pensam, daquela forma. Então foram bem selecionadas ali para colocar elas em ordens. Quais critérios foram utilizados na formação do cânon? O próprio básico para ter sido é o reconhecimento da autoridade em vez de imposição da autoridade. Em outras palavras, os documentos em questão eram reconhecidos como algo que já possuía autoridade, em vez de estar-lhe havido sido imposta de forma arbitrária. Para Irineu, a Igreja não cria o cânon, ela fundamentado na autoridade que já lhe era inerente, reconhece, conserva e recebe os escritos canônicos. Alguns dos cristãos primitivos consideravam a autoridade apostólica como um aspecto de importância decisiva. Outros estavam dispostos a aceitar livros que pareciam não ter as credenciais apostólicas. Contudo, embora os detalhes precisos sobre a forma como foi feita essa seleção ainda permanecem incertos. Na verdade, não tem como afirmar, porque tem muitos livros do Novo Testamento que não sabemos quem foram os autores. É certo que o cânon estava fechado na Igreja Ocidental até o início do século V. Essa questão não seria mais levantada até a época da Reforma. Então, eu queria falar só até aqui, eu achei bastante importante, tem muita informação aqui que vai nos dar um entendimento, compreensão melhor. Então, tu vê que na época da Reforma, de fato, eles mexeram, tiraram alguns livros do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica. Eles queriam tirar alguns livros do Novo Testamento, só que não conseguiram, não sei por quê. Então, eles queriam tirar o livro de Hebreus, o livro, se não me engano, de Judas, o livro de Apocalipse, eles queriam tirar na época da Reforma, só que eu acho que eles achou melhor não mexer. Então, é importante você saber essas informações para você ter uma ideia. Hoje nós vivemos em outro mundo. Quando essas cartas foram escritas num período, em algumas para determinados problemas locais que estavam acontecendo, passando algumas orientações. Então eu achei bastante que nós podemos pegar ela como ponto de partida, ver qual foram as orientações dadas ali, ver os ensinamentos de Jesus, de Yahushua, e tentar seguir um ponto fixo, uma linha de entendimento que venha agradar o Criador, o Eterno, e que nós venhamos estar de acordo com as boas notícias, com as boas novas, apresentando sem imposição que infelizmente muitos fazem. Beleza? Então tá aí. Se por acaso você quiser receber as mensagens, manda um oi pro 61 991 19 24 21, irmão Alex. Qualquer coisa que você quiser falar, não concorda com o que está escrito aqui, deixa no comentário, manda um zap aí e vamos dialogar a respeito disso. Beleza? Fique na paz. Depois nós vamos falar sobre o Antigo Testamento também, viu, pessoal? Um abraço do irmão Alex.